A gente veio falar de mentira, de verdade, mas eu queria te dizer uma coisa. Bruno, eu gostaria de dizer a verdade, cara. Eu gosto da verdade, mas é que ela não gosta de mim, entende? A verdade é essa. A verdade não gosta de mim. Eu mal acabo de falar e ela muda de rosto e se volta contra mim, cara. É pesado isso. Eu tenho cara de quem mente, bicho, sabe? Todo mundo me olha meio torto, assim. E, no entanto, eu sou uma pessoa simples. Eu não gosto de mentira. Ó, juro, a mentira, Brunão, ela tá sempre em complicação, assustadora, assim. O pé se enrosca, a gente tropeça, a gente cai, e aí todo mundo ri. Quando me perguntam alguma coisa, cara, eu quero responder o que eu penso, Brunão. Eu quero responder a verdade. Mas aí, vou te falar, eu morro de vontade de dizer a verdade. Mas eu não sei o que acontece. Eu sou tomado de uma angústia, de um receio, de um medo, de um ridículo. E eu minto. Cara, eu minto, Bruno. E não tenho o que fazer. É tarde demais para voltar atrás, cara. E depois que a gente começa a mentir, aí tem que continuar. Não tem jeito. E olha, eu te falar uma coisa, Bruno. Não é cômodo, viu? Não é cômodo. É tão fácil falar a verdade, né? Verdade é um luxo de preguiçoso, Bruno. A gente tem a certeza que depois dela não tem mais engano e aborrecimento. Acabou, pronto, termina. Se eu amo, por exemplo, eu digo que eu não amo. Se eu não amo, eu digo que amo. E adivinha a continuação disso? E não tem jeito eu tentar me convencer. Eu fico diante do espelho e falo, não mente, não mente, não mente. Eu minto. Eu minto nas pequenas coisas e nas grandes coisas, Bruno. Mas pera. E vocês que estão aí, você, Bruno, vocês dizem a verdade? Vocês são dignos de me ouvir? Realmente eu estou aqui me acusando, eu nem verifiquei aí se esse tribunal estava em posição de me julgar, de me condenar, de me absolver. Vocês mentem com certeza. Vocês todos mentem. Vocês mentem constantemente e vocês gostam de mentir, viu? E de acreditar que não mentem. Vocês mentem para si próprios. Isso que é mais grave. Porque eu não minto para mim próprio. Não, eu tenho a franqueza de confessar que eu minto, que eu sou um mentiroso. Pronto. Sabe o que é? Sabe o que eu disse para vocês que eu mentia? Que eu gostava de mentira? Não era verdade. Era somente para atrair vocês para essa armadilha aqui. Para chegar a uma conclusão, para compreender. Eu não minto. Eu nunca minto. Eu detesto a mentira não gosta de mim. Pronto, assim a gente vive bem. Eu menti apenas quando eu disse para vocês que eu mentia. E se acontece de eu mentir às vezes, é para prestar um serviço, para evitar fazer alguém sofrer, para evitar um drama. São mentiras piedosas, entendeu? Veja, por exemplo, outro dia... Não vou falar, vocês não me vão acreditar. Mas de resto a mentira, gente. A mentira, na verdade, é uma coisa magnífica. Vai, diga lá. Imaginar um mundo irreal e fazer acreditar nele. Mentir. É certo que a verdade tem algum peso, né? E consegue, às vezes, me espantar. A verdade. As duas, elas se equivalem um pouco. Não, acho que a mentira ganha. Embora eu mesmo nunca minta. E se eu já menti? Claro que sim. Eu menti quando eu disse para vocês que eu mentia. Aliás, eu menti quando eu disse que mentia ou quando disse que eu não minto? Mentiroso eu? No fundo eu já não sei, eu estou meio confuso. Que tempo esse que a gente vive, né? Será que eu sou um mentiroso? Ou eu sou antes a própria mentira? A mentira que diz sempre a verdade. Jean Cocteau é um poeta da primeira metade do século passado, que fez um texto enorme, muito maior do que isso, que se chama O Mentiroso, para abrir os trabalhos de hoje. Obrigado, Bruno, pelo espaço. É isso aí. Magnífico. Se tivesse a plateia ao vivo aqui, eu já estava escutando os gritos. Bravo, bravo. Passar a bola para você. Imagina você que está aqui na live. Se hoje você decidisse sair falando a verdade, depois da live você refletisse assim, peraí, a partir de agora eu vou falar a verdade, eu vou falar o que está na minha cabeça para quem vem na minha frente. E aí, como é que seria a sua vida? Será que você ia falar a verdade para o teu chefe? Será que você ia falar a verdade para a tua esposa? Eu acho que seria um caos total. E a partir de hoje, no início dessa live, se você ficar até o final, você vai entender o porquê a mentira ela é tão essencial para a convivência humana. Vai lá, Ale, é com você.
Você falou de chefe, né? Vou até lembrar aquela piadinha, né? O cara tá numa entrevista de emprego e aí o cara pergunta para ele qual que é o seu maior defeito? E o cara fala assim, eu acho que eu sou muito sincero. Fala assim, mas eu não acho que ser sincero é um defeito. Fala assim, eu não tô nem aí pro que você acha. Né? Então, vamos lá. Para que serve a mentira? Né? A mentira, entre tantas outras coisas, entre tantos outros mecanismos, é uma estratégia de sobrevivência nossa, né, Bruno? E ela está aí para nos fazer sobreviver, para contribuir com a nossa perpetuação, em muitos sentidos, em muitos aspectos. Eu tenho uma discussão muito extensa com a minha irmã. A minha irmã, ela é uma profissional de compliance. E compliance é uma área do direito que trata da regulação das empresas em relação aos poderes públicos dos países onde elas trabalham. Imagina que uma empresa que é multinacional, ela tem que trabalhar em muitos países, né? E ela tem as regras do seu próprio país e tem as regras de cada país onde ela vai trabalhar. E para que ela não cometa equívocos, não cometa ilegalidades, ela tem que se adequar às legislações de cada país onde ela trabalha. E quem regula isso é essa área do direito, que é bem recente, que se chama compliance, tá? Muito bem, então, nas várias discussões com a minha irmã, que é dessa área de compliance, a gente chegou a uma conclusão bastante terrível, que, por exemplo, porque trata muito de corrupção, né? E corrupção é do território da mentira. Aí a gente chegou à seguinte conclusão, Bruno, bastante dura, que ser corrupto não é uma opção. Sabia disso? A opção é não ser corrupto. Mas, opa, é estranho isso para você ouvir? O quanto que isso é estranho para ouvir, Bruno? É esquisito, né? Então, eu vou te explicar como é que a gente chegou nesse raciocínio. A corrupção, se a gente tirar a questão moral e social dela, ela nada mais é do que a nossa instinto, a nossa mente seguindo o nosso instinto. E o nosso instinto vai em que direção, Brunão? Do caminho mais fácil, do caminho de mais prazer, do caminho de menos trabalho, né? É assim que a gente opera na natureza, atrás do menos esforço e do máximo de satisfação. Faz sentido isso? Com certeza. Biologicamente, sentido total. Né? Então vamos lá. A gente, então, precisa escolher não ser corrupto, porque se a gente der a resposta biológica, a gente tem o dinheiro fácil, a gente vai pegar. A gente pode dar um golpe no horário de trabalho, a gente vai dar. Né? Esse é o nosso movimento biológico mais instintivo. Né? A gente aprende a não ser corrupto, porque a corrupção faz parte da nossa natureza. Né? Então, a questão da mentira e da verdade sobretudo, um construto social. É dentro dessa necessidade da gente viver com regras, com estatutos, dentro de uma norma social, e assim a gente negocia. Porque se deixar, meu amigo, a gente vai mentir, a gente vai enganar, aquela brincadeira bem, bem machista, não vou nem fazer, porque eu acho que eu não tenho mais espaço para fazer brincadeira machista, mas é isso, meu amigo, a gente mente. O nosso primeiro impulso sempre será de falar aquilo que faz com que a gente tenha mais sucesso, mais rápido, com mais prazer, sem pensar no futuro, sem pensar em consequências. Certo? Se isso vai resultar numa verdade ou numa mentira, o seu instinto não está pensando nisso. Né? Então, fundamentalmente, é nessa negociação que a gente passa a vida inteira. E é bacana, porque justamente nessa construção social, e em função de ter filhos, eu aprendi algumas coisas que um pouco fazem confronto a essa natureza. E eu não tinha essa clareza antes de ter filho. Foi só através das crianças que eu aprendi isso. Quando você pensa, o que você prefere? Mentir ou falar a verdade quando você tem a opção de fazer os dois, Brunão? O que você prefere? Quando eu tenho a opção de falar a verdade, eu falo a verdade.
Só que é um paradigma, né? Porque depende da verdade. A verdade, ela pode doer. A verdade, ela, no caso, uma criança, ela não pode estar preparada para escutar a verdade. Então, tem alguns quesitos que algumas variáveis que a gente tem que se considerar. Até que ponto falar a verdade vai ser beneficente para aquela pessoa que está ouvindo? Vou te dar um exemplo, Ale. Quando a gente trabalha com primeiro socorro, a gente constantemente pega pessoas em situações traumáticas com eminência de um risco de perder sua vida rapidamente. Então, ela olha no socorrista uma luz no fim do túnel. E tem uma coisa que a gente trabalha chamada apoio mental. Apoio mental é o seguinte, quando você chega na cena, você vê o cara todo despedaçado, você sabe que é uma situação extremamente terrível, horrível, que o caso do cara é grave, mas você vai mentir. Por quê? Porque naquele momento ele precisa de um apoio mental. Então, será que seria vantajoso eu falar a verdade para ele? Olha, cara, a situação aí tá complicada, bicho. Eu não sei. Se você chegar no hospital vivo, já é muita coisa, né? E se depois de você conseguir sobreviver... Então, é esse questionamento que eu quero que vocês reflitam. Até que ponto falar a verdade vai ser vantajoso para aquela pessoa? Vamos lá. O cara, ele tá com câncer. Tá num estado em que o médico vai dizer assim, o cirurgião vai dizer, olha, você vai ter que fazer a cirurgia para retirada do tumor. É 99% de chance de você morrer. 99%. E 1% apenas de você sobreviver. Você acha que aquele paciente ele vai querer ouvir sobre os 99% de chance de morrer? Ou será que ele vai querer ouvir sobre aquele 1%? Então, será que é vantajoso para o médico dizer, olha, realmente você vai morrer. Você vai morrer, 99%, então é melhor você já encomendar o caixão, tá? Aproveita que tu tem um plano, vai encomendar logo, porque você não vai passar dessa. Não. Então, nessas condições, a mentira, ela é amigável. A mentira, ela é necessária. A mentira, gente, ela é essencial para a convivência humana. Se não existisse a mentira, nós estaríamos em colapso. Porque a mentira, como a lei muito sabiamente colocou, por isso que eu falei da parte da biologia, ela é uma coisa que não pertence apenas a seres humanos. Os próprios animais, os animais não humanos que eu estou falando, as plantas, até os micro-organismos ali, eles desenvolvem suas próprias estratégias para enganar o nosso corpo. O vírus constantemente está modificando sua superfície de membrana para enganar o nosso sistema imunológico. Os animais fazem uma coisa chamada camuflagem. Eles se misturam com o ambiente para enganar um predador. O animal ele faz um mimetismo. O que é um mimetismo? Vamos lá. Quem lembra das aulas de biologia? O animal, ele não é venenoso, por exemplo, ele imita um animal que é venenoso para que um predador, ao tentar devorar ele, dizer assim, pera aí, esse cara aqui tem um gosto horrível ou ele é venenoso. Então, a mentira, ela faz parte do universo. É uma estratégia de sobrevivência para que a gente possa se acasalar, para que a gente possa tocar o barco para frente. E aí, Ale? Agora entra um outro fator nisso. Quando você traz a mentira pelo espectro que você está colocando, tanto do socorrista falando para o paciente, para o acidentado, como o médico falando para o paciente dele, você tem uma relação dentro de uma pirâmide de autoridade aí. Quando você está falando de um animal que está se defendendo, né, você está no outro espectro dessa pirâmide de autoridade ou de opressão, vamos colocar assim, vai usar uma palavra para ficar mais simples. Pensa como é que é um socorrista mentindo para uma pessoa que se acidentou e o que significa mentira na outra direção, da pessoa acidentada na direção do socorrista. Você percebe que são mentiras diferentes, de qualidades diferentes? Quando você também começa a analisar a mentira a partir do espectro da pirâmide social, de quem está acima de quem, na relação de autoridade, e quando essa mentira está acontecendo numa relação horizontal, você tem muitas perspectivas, Bruno. Então, a gente tem que tomar cuidado para não cair nas armadilhas de falar assim, existem as mentiras boas, e existem as mentiras más.
E aí, qual é o critério para avaliar o que é uma mentira boa e o que é uma mentira má, né? A partir de quem? Eu estava numa aula ontem e, por exemplo, a gente falando de relação de casal, né? E aí a escolha das pessoas que compõem um casal na tentativa de continuar aquela relação, de continuar naquela história afetiva, ou romper com aquilo e ir para outros lugares. E aí a pessoa que estava coordenando a aula, que estava comandando a aula, falou, é importante que elas se preocupem com um bem maior. Eu falei assim, mas qual é a perspectiva desse bem maior? Quem dá a perspectiva dele? Né? E aí, quando eu tenho um bem maior, a partir da minha perspectiva, pode ser uma mentira pela sua perspectiva. Então, as perspectivas também interferem na relação com a verdade e com a mentira. E aí, a gente faz o quê? A gente pode escolher pela nossa sobrevivência, ou a gente pode escolher por um bem maior. E talvez essa faça a diferença. Eu estou raciocinando agora aqui, hein? Não tinha pensado nisso antes. Mas talvez quando a mentira venha em função do indivíduo, ela talvez seja uma mentira mais perversa. E quando a mentira é em função de um coletivo, de uma comunidade, talvez ela seja uma mentira que faça um sentido moral mais significativo, apontando para essa mentira boa, como você falou, mentira boa é estranho falar, né? É estranho falar isso, mentira boa, mas é o que tem, né? É o que você falou, é o socorrista que está aliviando o sofrimento psíquico do cara que está todo fodido, porque você pensa, bicho, não, tá tudo bem, você vai sair mais leve do hospital, né? Porque você vai sair sem uma perna e sem um braço, então você vai estar bem mais leve quando você sair do hospital depois. Acho que você não ajudou muito naquele primeiro momento. Mas... Às vezes, Ale, imagina a criança, né? Você falou de filhos aí seu filho chega para você e diz, papai, como é que nascem os bebês? Como é que eles são fabricados? Como é que eles são feitos? Aí imagina você lá, não, filho, é o seguinte, tá vendo aqui, ó, esse seu órgão genital? Você, quando for maior de idade, você vai introduzir esse órgão genital na vagina da fêmea, né? E cara, então você vai contar aquela verdade de uma forma totalmente diferente, de uma forma totalmente irreal. É isso que eu estou dizendo, né? Até comentaram aqui, a mentira inútil, ela não serve. Mas quando a mentira, ela é, né, dá aquela mascaradazinha, tem até aquela história que diz o seguinte, que a mentira, quando é contada várias vezes e de forma convicta, ela acaba se tornando uma realidade. Não de fato, né? Não factória, mas aquela história, né? E se você conta uma verdade, Ale, chega para tua mulher e conta uma verdade meio que sem jeito para tu ver. Ela vai dizer, sim, conta mais sobre isso daí. Pois né? Agora, já dizia o grande filósofo, a base de um bom relacionamento... Isso aqui é uma piada, tá? A base de um bom relacionamento é a mentira. E aí? O que você acha sobre isso? Sabe o que acabou de passar na minha cabeça aqui? Que talvez mentira não seja o oposto de verdade. Talvez não seja o oposto de verdade. Sabe por quê? Porque a verdade, na verdade, é um mito, né? A verdade não existe. Só para o pessoal que está ouvindo, foi engraçado que a gente estava discutindo quais eram os temas, né? E olha só, eu estou acabando entrando num dos temas que a gente discutiu e que não trouxe para cá. Mas eu tenho uma frase que faz muito sentido, que assim, a verdade é estéril. Né? Quando você chegar na verdade, você não vai para lugar nenhum mais. Aquilo se esgota no momento em que a verdade vem à tona. Aí você vira a página e vai para outra coisa. Agora, se você pensar na mentira, ela nada mais é do que a contraface da realidade. Ela é uma contraface da realidade, Brunão. Se a gente pensar aqui, a maneira como as coisas são contadas, você pode modelar a realidade, então, na verdade, você talvez não tivesse a mentira. Você tivesse uma outra perspectiva da realidade. Uma perspectiva necessária ou nociva à realidade, ao momento, ao contexto. Mas ela sempre será uma perspectiva da realidade. Não sei se é muito cabeção isso. A Maíra comentou aqui, uma meia-verdade
é mais uma mentira. Mayra, deixa eu te contar uma coisa. Provavelmente você deve se lembrar de alguma cena da sua infância. Alguma coisa que aconteceu. E talvez você conte essa mesma história durante muito tempo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você esteja contando uma situação que você acha que foi exatamente dessa forma, mas ela já foi totalmente alterada. Porque todas as nossas memórias, elas não são realidade. Elas não são tão verdadeiras igual a nossa mente acha que é. Um fato que aconteceu lá atrás, cada vez que você conta ele, você distorce um pouquinho, você aumenta aqui, muda um pouquinho a perspectiva. Tem até uma pesquisa ali. Tem uma pesquisa sobre isso. Que um cara... Aconteceu ele foi documentar isso. Cara, eu tenho que achar essa pesquisa para mandar para vocês. O cara simplesmente, há 20 anos atrás, um exemplo, aconteceu alguma coisa na vida dele. E ele decidiu escrever o que foi que aconteceu na vida dele. E ele deixou guardado. E ele deixou o tempo passar. E depois, quando ele recordou daquelas lembranças, ele começou a contar o que foi que aconteceu. Só que, como ele tinha documentado, ele guardou, ele foi lá olhar. E ele percebeu que a história que ele contava, que ele acreditava que era verdade, já estava totalmente distorcida. Ou seja, as nossas memórias, elas não são confiáveis. As nossas memórias são falsas. São tão falsas que quando você está sonhando e que tem alguém te assaltando, ou quando alguém morre, ou quando você tem um sonho caliente com outra pessoa, com laticas, você acorda com aquela sensação como se fosse real. Mas não era. É apenas a tua imaginação. Nosso cérebro, ele não sabe identificar o que é realidade ou o que é imaginação. Para o nosso cérebro é verdade. Né? Aí, senta o dedo no coração aí, gente, senta o dedo no coração. A nossa mente não sabe o que é realidade ou o que é imaginação. Aí entramos no paradigma, né, Ale? O que é verdade? Eu vejo muita gente dizendo assim, não, mas a verdade é essa. Qual a verdade? A sua verdade? De que ponto de vista essa verdade é embasada? Né? Toda a verdade é estéril. Ela serve para quê a verdade? Não? Mentira, na verdade, a verdade serve para quê? A verdade serve para quê? Para que ela serve? Né? É louco isso aí. O Edelcio colocou a verdade é uma perspectiva, a minha perspectiva da realidade, né, Edelcio? É isso. Ou seja, se não existe uma verdade que é coletiva, ela é sempre individual. Ela sempre será individual. Né? Quando ela se tornar coletiva, comunitária, é o que eu concluo aqui, ela se torna estéril. Ela não avança, ela não vai para lugar nenhum. É a brincadeira que eu faço, ainda voltando para crianças, né? Eu fico brincando com os meus filhos, a certeza vai para o mesmo lugar da verdade. A certeza e a verdade são chifópagas, né? Elas estão grudadas e não se desgrudam. E aí, meu filho ficava testando, mas eu tenho certeza de algumas coisas, mas quando você tiver certeza, aquilo acaba. Né? Eu tenho certeza que eu estou falando com você agora. Sim, e de que serve você ter certeza que você está falando comigo agora? É só isso que você pode ter certeza. Você não vai ter certeza que você vai continuar falando comigo. Então, de que serve você ter certeza? Né? Se você pensar freudianamente em pulsão de vida e pulsão de morte, as pessoas carregam muito na palavra morte, do conceito de pulsão de vida e morte que o Freud traz, porque tem a palavra morte, as pessoas carregam muito, parece que é uma coisa errada, ruim, mal, de perda, e na verdade é justamente a pulsão de morte do Freud, pela teoria dele, que eu não vou ficar aqui explicando, porque não era esse o objetivo, é o que te coloca em movimento. Né? A perda, a ausência, o fim, né? O esgotamento, o esvaziamento é o que deixa espaço para que a coisa entre em movimento. Quando ela está harmônica, está em equilíbrio, está tranquila, ela está certa, segura, na segurança não há movimento. Na segurança e na certeza e no conforto, não há dinâmica de criação, de regeneração, de produção, de criatividade. A criatividade nasce do desconforto. E o desconforto normalmente nasce de uma perspectiva da realidade que pode se transformar muitas e muitas vezes. E aí você escolhe o que você quer determinar como realidade, como mentira, como verdade, como possibilidade.
E segue em loop hipnótico aí, Brunão. Segue o loop, né? Cara, aqui comentário aqui. Mas quando você fala uma meia-verdade, faltando um pedaço, se torna uma mentira. Só que, já percebeu que isso é baseado em quê? A gente classifica esse tipo de coisa. Né? Se eu tenho uma verdade que está faltando um pedaço, por que ela é uma mentira? Ou porque ela não é uma verdade? Né? Então, a partir de que a gente utiliza esses parâmetros para classificar as coisas, né? Inclusive um mentiroso, né? Um bom mentiroso, aquele que mente objetivamente, que quer manipular, que quer persuadir, né? Ele utiliza meia verdade para dar veracidade. Por exemplo, é muito mais fácil eu contar uma história com a metade dela verdadeira e mentir no final e você acreditar como se fosse uma verdade, né? Por exemplo, eu fui pro futebol, né? Não que isso tenha acontecido, viu? Só para deixar bem claro aqui com vocês, né? Aí eu fui pro futebol e quando eu vinha do futebol eu passei ali no restaurante, do restaurante eu fui para, sei lá, eu fui para a faculdade dar aula. Só que entre a faculdade e o restaurante, eu fui para outro local, um exemplo. Essa parte eu não conto, mas pelo fato de eu contar os mínimos detalhes da parte que foi verdadeira, isso dá muita veracidade, né? E o bom mentiroso, aquele que mente para manipular, para persuadir, para enganar de fato, ele vai se aproveitar das minhas verdades, né? Então, querendo ou não, as pessoas, uma hora ou outra, ela vai utilizar de algum recurso falacioso, de algum recurso de meias verdades, porque é isso que eu estou falando, é instinto de sobrevivência. Imagina, Mayra, se seu marido, você prepara um prato maravilhoso para ele. Meu amor, hoje eu estou tão romântica, eu fiz essa comida maravilhosa para você. Ele olha para aquela expectativa, ele vê aquela empolgação, e você prova. Não, você não, ele prova. E imediatamente o pensamento dele faz: vixe, que coisa horrível. Meu Deus, como é que eu vou falar para essa... E aí, tá bom? Tá ótimo, tá maravilhoso. Né? Melhor do que esse, né? Quantas vezes o marido chega para a mulher chega para o marido, né? A mulher chega assim: amor, como é que eu tô? Você tá linda, você tá maravilhosa, né? Você nunca teve melhor do que... Então, cara, assim, se a gente for realmente falar o que a gente pensa na bucha, né? Amor, esse vestido me deixa gorda? Não, o que deixa gorda é essa barriga, não o vestido não, né? As piadas machistas, né? A gente não pode nem contar muito piada, porque hoje a gente tá na geração floco de neve, viu, Ale? A gente não pode brincar muito não, que tudo é motivo de away. É só uma brincadeira, gente. Leva na esportiva, é só uma piadinha. Então, né? O cara chega, né, pra mulher e diz assim: amor, e aí, como é que eu estou? Tô lindo, né? O cara com um busto desse tamanho de cerveja, né? Pô, então a mentira, ela faz parte da convivência humana. Então, eu falei para vocês que desde lá do homem das cavernas, desde o homem mais primitivo, que já vinha um processo de construção de mentira. Para quê? Eles perceberam lá naquele tempo que realmente se eles... Como é que o homem da caverna ele conseguia as coisas? Primeiro, por força bruta. Ou eu conseguia por força bruta, ou eu tinha que arrumar uma estratégia para conquistar meus objetivos que não seja pela força bruta. E tinha que ser pelo quê? Através da mentira, através da persuasão, através de uma verdade distorcida. E querendo ou não, evolutivamente a gente herda essas coisas. Todo dia você conta mentiras. Todo dia você omite coisas. Mas então agora mentira... eu vou voltar. Brunão, senão eu vou perder o meu raciocínio. Desculpa te interromper. Vai embora. Porque eu de falar, e aí eu vou relativizar um pouco no seguinte aspecto. Quando você coloca, por exemplo, marido e mulher, a gente dentro da estrutura hierárquica está como? A gente está numa relação horizontal, certo? Estamos falando de uma relação horizontal. Aqui tem uma relação que ela vai além do que as palavras dizem. Né? E não é só na relação horizontal. Existe uma história, uma estrutura que vai na expressão corporal, que está na expressão do rosto, que está no tom de voz, que está numa série de aspectos que estão além do que aquela pergunta está formulando. Então, quando a pessoa pergunta: o que você achou da minha comida?
talvez ela de fato esteja querendo saber o que ela achou da comida. Mas pode ser que por corpo, tom de voz e uma série de outros aspectos, ela só queira a aprovação dessa comida. Né? Então, existe um pacto aí. Né? Existe um pacto, assim, eu minto que eu estou fazendo uma pergunta para você, que eu quero a sua opinião, e você mente para mim, dando a resposta exatamente aquela resposta que eu quero ouvir. E aí, quando aquela brincadeira de matemática, né? Menos com menos dá mais, sabe? Lembra disso? Não é? Então, é mais ou menos isso. Então, existem dentro das estruturas de sobrevivência o contexto em que aquilo está acontecendo. Né? Dentro de uma cerimônia, por exemplo, de condecoração, de um cerimonial de fato, por exemplo, se você parar para pensar, é uma grande mentira. Por favor, mais uma vez a preocupação que o Bruno está tendo, eu quero que vocês entendam agora que eu não estou criticando religiões aqui. Eu estou usando só um aspecto que é uma teatralização de um ritual, por exemplo, que é quando um padre católico vai dar a hóstia para os seus fiéis. Né? Aquela pessoa, aquele padre, ele não vive daquele jeito, com aquela pompa, com aquela circunstância. As pessoas que estão diante dele também não vivem daquele jeito. Né? Então, se você olhar para uma perspectiva, você vai olhar, se você não tiver uma relação pessoal ou subjetiva com aquela estrutura, se a relação for só objetiva com aquela estrutura, você vai assim, tem uma grande de uma mentira, e aquilo tudo é uma grande mentira, é um grande teatro. Né? E está desconsiderando o contexto, está desconsiderando toda a expressão corporal, né, o consentimento daquela mentira, né, para que aquilo se torne uma realidade. Então, as perspectivas são muito interessantes. Então, é legal a gente entender que tem mentiras que são necessárias e são pedidas por quem está de uma das pontas, né? Só para relativizar e criar mais problema aí nessa história toda. Tranquilo. Não, aqui o pessoal já sabe, é porque tu perdeu essas outras lives. Meu filho, já teve muita polêmica por aqui. O pessoal que já vem aqui para a live já vem procurando as polêmicas, porque já sabe que a gente coloca a fogueira. Eu costumo dizer, Ale, que a mulher, ela é o único ser no planeta que ela consegue te fazer uma pergunta, né? Ela pergunta para um homem algo cuja resposta não vai agradar ela de maneira nenhuma. A minha mulher é desse jeito. Ela pergunta, quando ela vem, Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiz, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu faço? Eu minto ou falo a verdade? Por quê? Se eu falar a verdade, ela vai dizer que eu estou mentindo. Se eu mentir, ela vai ficar chateada. E se eu falar a verdade, ela vai ficar chateada porque eu falei a verdade. E o que é que eu faço? Me diga, gente, vocês que estão aí na live, comenta, tá? Você que é mulher, me ajuda, porque minha mulher é dessa forma, né? Tocou fogo. Então, se ela pergunta algo e eu falo a verdade, ela fica com raiva. Ela fica com raiva porque eu falo a verdade. Se eu mentir, ela vai dizer que eu estou mentindo e fica com raiva. Então, não importa. Ela é a única pessoa no mundo que faz uma pergunta cuja resposta não vai agradar de nenhuma maneira. Então, às vezes eu fico calado. Aí o que é que dá o resultado? Ela fica com raiva também. Então vamos lá. É só para brincar, viu, gente? É só para brincar isso. Então vamos lá. Pois é uma coisa que, então, voltando a crianças, né? Foi uma coisa que eu só entendi por causa de filhos. E não importa, eu vou te falar, não tem nenhuma moral nisso que eu estou te falando. É empírico isso que eu estou te falando agora, tá, Brunão? São raras as vezes em que lidar com os resultados de uma mentira, né, vão ser melhores do que lidar com os resultados de uma verdade. Ou seja, por pior que possam ser os resultados de uma verdade, por mais dura que sejam, você não faz ideia do quanto seriam mais nefastos e perversos e piores e destrutivos os resultados daquela verdade trocada por uma mentira. Né? Não é assim, pode ser que isso não seja uma verdade absoluta, isso que eu estou falando agora, mas ela tem uma chance a chance dela ser mais positiva do que não, ela é muito grande. E eu vi isso empiricamente. É que a gente nunca tem que saber, a gente nunca vai ter como saber o que seria
se se no lugar daquela verdade que criou tanto problema, o que teria acontecido se você contasse uma mentira? Né? Não tem esse é famoso IC que nunca vai poder fazer essa checagem. Então, eu estou preferindo essa crença na minha vida, Brunão, de que o pior resultado da verdade ainda é melhor do que se fosse contado uma mentira. Mas vamos ver quanto que eu sustento isso. E aí, gente, o que é que vocês acham do tema? Façam perguntas. Agora, façam perguntas nesse balãozinho aqui que tem uma interrogação, porque aqui eu não estou conseguindo acompanhar os comentários. Deixa eu ver aqui, né? Estamos aqui, não sabia que o Roy mentia tanto. Estou lendo aqui os comentários agora, né? Estão dizendo que a gente tá lindo. Ó, tá vendo que o povo gosta de mentir? Esse povo gosta de mentir. Tá dizendo que a gente tá lindo no vídeo. Vocês são um monte de mentirosos também. Aquela mentira social que a gente faz para agradar, né? Aquela mentirinha social que todo mundo faz, né? Tatiane, Gelatina, Cléo, um abração para vocês, né? O Félix, a colonização, né? Presbitério, etc. Né? Então, a Araceli está aqui, o Edelson, Gela, só a galera top aqui. O Alex chegou agora, boa noite, né? E assim, aquela pergunta, né, que não pode faltar, Lê. Tá, a gente começou a falar de que toda verdade ela é estéril. Para que serve a verdade, né? A gente começou a falar aqui de situações onde mentir é vantajoso e tem situações que mentira não vale a pena fazer. Agora, Ale, o que é a mentira? Né? Esse bem que a nossa mente tem quando mentimos para satisfazer o nosso pessoal. O que isso tem a ver com hipnose? Qual a relação disso com hipnose? Porque ela faz parte de todo o processo do começo ao fim. Ela está diretamente imbricada com todo o processo. Eu até, olha, eu estou me sentindo sacaneado, porque eu ia te perguntar antes de você me perguntar. Eu vou ser bem direto aqui. Posso fazer uma pergunta bem direta? Eu estou aqui, você está tentando me hipnotizar, Brunão, e eu sou uma pessoa que não conhece hipnose. Aí eu pergunto para você, mas, Brunão, se eu... Com hipnose, você consegue fazer alguém se jogar do alto do prédio? O que você fala, Bruno? Eu vou dizer que não, jamais. Você não faz nada que você não queira. Entendi, tá bom. Você sabe como é que eu resolvi isso? Como? Eu devolvo a pergunta para a pessoa e eu pergunto para ela. Na verdade, eu acho que a pergunta tem que ser outra. Por que eu mandaria alguém se jogar do alto de um prédio? Faz sentido, né? Essa é a pergunta. Essa, na verdade, é a pergunta. E aí, é muito interessante, no esforço de buscar não mentir, quando você é pressionado a mentir, você tentar localizar naquilo que foi, naquela situação que você foi colocado, por que você sentiu necessidade de mentir? Por que você teve vontade? E aí, eu estou falando mais na busca de autoconhecimento, Brunão. Tá? Quando você se sentir pressionado a mentir, você olha para a situação, se afasta, monta no drone, dá uma subidinha, olha de cima e fala, caramba, agora eu entendi por que me deu vontade de mentir ali. Agora eu entendi por que eu precisaria mentir ali. E aí você pode fazer outras escolhas a partir disso. Não necessariamente mentir, mas reconduzir a situação e o contexto para que ele fique satisfatório para você e você não precise mentir no futuro. Boa. E aí, isso também vale para a situação de hipnose. Eu brinquei com a coisa da mentira, porque é um grande bait, né? Foi um grande bait para a gente fazer a turma se animar e vir aqui. Mas, com toda a brincadeira, por mais que ela seja necessária e faça parte dessas estratégias de que nos dê conforto, eu tenho buscado muito, feito muito um esforço, não para evitar a mentira, mas para achar outras estratégias e ser o mais sincero possível, tanto comigo mesmo como com o outro. Né? Essa dedicação à honestidade interna e externa, ela tem resultado em coisas muito legais. Tem abreviado, por exemplo, situações que às vezes podem se arrastar, porque contar uma mentira agora
significa ter que manter ela, e manter uma mentira demanda uma energia, né? Demanda um esforço que, volto para aquilo que eu falei antes, talvez o prejuízo da verdade não fosse tão grande quanto a energia que você tem que dedicar à manutenção de uma mentira. Pensem aí. E aí, dentro da estrutura, dentro de toda a relação hipnótica, ô Brunão, eu vou te falar uma coisa que eu cada vez minto menos. Cada vez eu minto menos. As modelações, as modelagens de realidade, elas são em cumplicidade, né? Sabe a brincadeira, aquilo que eu falei como exemplo, por exemplo, na coisa da comida? Quando a pessoa pergunta para você gostou da comida? E toda a expressão dela está exigindo que a resposta seja sim, né? É mais ou menos, a gente pode fazer uma analogia para o processo de hipnose, a gente pode fazer uma analogia para o processo teatral, né? Quando você senta numa plateia de teatro, quando você senta para ver um filme e você admite aquela realidade que o palco te oferece ou que a tela te oferece, né? Porque eu vou falar uma verdade para vocês agora, isso é verdade. Nos filmes que a gente assiste, aquelas pessoas são atores, aquelas falas foram combinadas, nada daquilo é verdade, gente. Sei que pode ser duro para alguns de vocês ouvirem isso agora, e mesmo assim a gente se dedica com toda a intensidade, né? A gente pode chorar, rir, sofrer, sentir dor, sentir pena, sentir constrangimento, sentir até vontade de vomitar, às vezes, por causa de uma coisa que vê num filme, mesmo sabendo que aquilo não é verdade, né? Então são esses pactos que se fazem em torno desta mentira, né? E quando que ela deixa de ser mentira? Quando existe cumplicidade nas duas partes. Quando eu pergunto para você, você gostou da minha comida? E você fala que gostou. Quando eu pergunto para o Gelatina, Gelatina, eu tô bonito aqui no vídeo? E ele fala que eu tô, né? É isso, é esse lugar que a gente vai, Brunão. O Félix comentou, na hora que você tinha falado, que tem um bem maior. E ele perguntou qual é a definição de bem maior para mim e para você. Porque assim, a gente está levando em consideração como é que eu posso dizer, um valor que a gente tem. A gente está baseado em valores para estar falando isso. Porque eu prefiro não mentir, eu prefiro reorganizar a minha estratégia para que eu fale aquela verdade de outra forma que seja menos danosa. Mas tem cara que não vai ter esse valor moral e para ele, eu minto mesmo e acabou, eu não tenho esse valor e tá tudo certo para mim. Então a gente tem que levar em consideração que tem esse tipo de cara, tem esse tipo de perfil, né? A Mayra colocou assim, mentira é horrível. Né? Por quê? Porque a gente tem esse valor construído que mentira é uma coisa desagradável, né? Culturalmente a gente criou essa identidade que mentira faz mal, que mentira é errado, que mentira é pecado, que mentira... Então a gente tem um valor que a gente está pendurado nesse valor. Mas tem gente que não vai ter esse valor. E aí, como é que a gente faz? Veja que é uma conversa bastante filosófica. Porque tudo que a gente fala, do que é certo e do que é errado, depende de algum valor que a gente está atrelado a ela. É ou não é? É isso aí. É exatamente isso. Tudo está fundado na questão dos valores, né? E é isso que eu falei lá no começo da live, não sei se deve ter gente que não tem entrado, que é quando eu comento com você a coisa da corrupção, né? Que corrupção não é a opção é não ser corrupto, né? Ou seja, o não ser corrupto é uma construção de valores sociais, culturais e por aí vai. E a corrupção é a manifestação do nosso instinto mais animal. Pois é, nesse aspecto que você está falando aí, na luta da sobrevivência pela reprodução e pelo dinheiro, o moralismo não tem espaço. Quem mente bem leva vantagem em cima de quem fala a verdade. Infelizmente, essa é uma verdade inconveniente, né? Porque realmente, inclusive tem até questões que está no Código Penal falando sobre isso, né? Pessoas que obtêm vantagem indevida de qualquer natureza, que isso pode ser a corrupção, que pode ser uma vantagem religiosa, que pode ser uma vantagem em cima do teu parceiro, que pode ser uma vantagem em cima do teu patrão, do teu colega de trabalho, né? Nós vivemos, gente, num mundo em competição.
Charles Darwin já falava isso há muito tempo atrás. Nós vivemos, né, não vou falar de darwinismo social aqui, certo? Mas nós estamos em competição o tempo todo. Toda hora a gente está querendo ter uma vantagem em cima do nosso parceiro da esquerda para a direita. Até inconscientemente a gente está querendo fazer isso. Entendeu? Tem uma pesquisa da Discovery Channel que colocou bebês. Os bebês competem entre si por atenção da mãe, por alimentação. Então, nessa busca da competição para atender às nossas expectativas, os nossos anseios, alcançar os nossos objetivos, conscientemente você vai mentir ou inconscientemente você vai mentir de alguma maneira. Ou seja, racional, ou seja, irracional. Sabe por quê? Porque a mentira é inerente ao ser humano. É uma característica que nós temos que ou você pode filosofar, né? Trazer aspectos morais e éticos para cima, é certo ou errado. Mas veja que a intenção da nossa discussão aqui não é trazer essa discussão. É certo ou é errado? É ético ou é antiético? A gente está falando mentir faz bem. E o cérebro gosta disso. É isso que a gente está falando. Entendeu? Por isso que no título, né, o Ale sugeriu, mentir faz bem. Faz bem para quem? Para o cérebro. A gente não colocou mentir é correto, mentir é errado. Então a discussão não é essa. Então nosso cérebro busca a mentira, busca se saciar com esse prazer da mentira. É uma coisa que isso é inquestionável, né? Duas coisas que o ser humano ele busca, né, Ale? É fugir da dor, isso tanto física quanto emocional, e a busca do prazer. E a mentira é uma forma de o cérebro se satisfazer com as sensações hormonais que essa mentira vai trazer. Agora, se é certo, se é errado, se é ético, se não é, aí é outra história, certo? E aí, Ale, o que é que você acha? São 3 necessidades básicas: fome, sexo e escatologia. Atendidas as 3 necessidades básicas, você está bem, você não precisa de mais nada, né? Agora, só ajudar na pergunta que foi feita ali em relação ao bem maior, assim, fazer uma frase de efeito em relação ao que você falou, né? Assim, a gente falou que mentir faz bem, né? Mas mentir, a gente não está dizendo se é bom, né? Bem e bom, a gente tem valores diferentes aqui, né? E aí, quando vai ser, mas o que é um bem maior? Então eu vou juntar a minha definição, o meu entendimento do que é um bem maior, com aquilo que o Bruno falou, quando ele fala, puxa vida, mas então quem mente leva vantagem sobre quem não mente, né? Aí eu, incauto, vou pensar, então eu vou mentir, porque eu vou me dar bem, eu vou me dar melhor. Tá bom, eu vou juntar agora todas essas informações num lugar só. O meu entendimento do que é o bem maior é tudo aquilo que é feito para a comunidade e para o coletivo, certo? E aí quando você mente, se você mente e a mentira vai prejudicar alguém, né, ou prejudicar um contexto, ou prejudicar uma comunidade, você está mentindo para quê? Para satisfazer a si próprio. Dificilmente alguém conta uma mentira por um coletivo, por uma comunidade. Não é que não existam essas mentiras, né? Mas as mentiras, elas são individuais, né? Fundamentalmente individuais e individualistas. Então, quando você abre mão da mentira, você está pensando no bem maior, você está pensando no que é coletivo, no que é comunitário. Quando você pensa no que é comunitário, quando você contamina tudo que está ao seu redor, você também vai estar melhor. Isso é fato. Vocês já viram a parábola do plantador de milho, que tinha as sementes campeãs? Você já ouviu falar essa história, Bruno? Tô lembrando, não. Não. É um cara que plantava milho e ele tinha sementes, né? Eles faziam lá os campeonatos das grandes espigas, dos grandes grãos de milho, né? E ele sempre ganhava. As dele eram as maiores espigas, disparado, né? E, incrivelmente, ele não detinha para si as matrizes desse milho. Ele dava essas matrizes para todos os vizinhos dele. E alguém perguntou, cara, você é louco? Alguém vai acabar tendo milho que nem o seu. Assim, não vai não. Sabe o que acontece?
as sementes deles, eu estando cercado, eu estando rodeado desse cinturão de boas matrizes, o meu milho vai estar protegido, né? Vai estar completamente protegido e vai sempre crescer bem e vai crescer melhor. Enquanto eu estiver rodeado do mesmo milho com a mesma qualidade. Por lado de fora, se eles fizerem o mesmo, talvez eles também possam se beneficiar. Mas enquanto eles não contaminarem os milhos que estão para fora do alcance deles, eles nunca vão ser como o meu milho, porque quem está rodeado do bom exemplo e da boa matriz sou eu. Então, no que essa contaminação do bem maior pode gerar? Sem pensar em discurso religioso, em discurso babaca, é também no seu interesse pessoal. Você entender que contribuir para o bem maior vai resultar no seu bem individual. A questão é que a gente, por uma série de aspectos, busca o bem individual antes, porque ele é mais imediato, ele é mais instantâneo, né? E aí a gente fica negociando entre contar mentira e não contar mentira, e a gente vai negociando, porque ninguém é monge aqui, né? Ninguém está tão iluminado assim, achando que só vai contribuir com o bem coletivo. Mas vale a pena ter isso no dia a dia como perspectiva. Muito bom. Outro ponto, Ale, que... Assim, o objetivo da gente estar aqui na live é a gente fazer provocações, né? Aqui não existe verdades absolutas, né? A gente está apenas trazendo pontos de vista que podem ser interessantes para você ou talvez não, né? Eu quero fazer uma ponte aqui para vocês entenderem uma coisa. Como eu sou biólogo, eu quero fazer uma reflexão para vocês, meio que filosófica, mas fazendo uma ponte para aquilo que a gente está discutindo. E eu quero que você raciocine. Veja que aqui foi falado de bem maior, aqui foi discutida a questão de que, mas a mentira, né, de certa forma, é errado, porque a meia verdade é uma mentira, e que a mentira, a gente está com essa imagem de que a mentira é que é ruim, né, e que possivelmente, se a gente mentir, a gente pode se beneficiar em quem não mente. Veja que isso é um tipo de discussão para seres humanos. Isso são coisas que se trata de uma coisa chamada refletir sobre a nossa própria conduta. A gente está fazendo o quê? A gente está refletindo sobre a nossa própria conduta. E a lei, sabe qual é a principal diferença dos seres humanos para os outros animais? Já se perguntou? O que é que nos difere dos outros animais não humanos? É que a gente sabe fazer tapioca e os outros animais não sabem. Diga, biólogo Bruno Oliveira, conte-me. Te peguei. Eita, essa foi boa. Você que está aqui na live, comenta aqui embaixo. O que é que diferencia nós, seres humanos? Nós somos animais e os outros animais também são animais, tá? Então, qual a diferença dos animais humanos para os animais não humanos? Qual é essa principal diferença? Ale, nós somos portadores de liberdade. Essa é a principal característica que nos difere dos outros animais. Nós sempre conseguimos fazer uma coisa da forma que a gente quer, do jeito que a gente quiser, e a gente consegue refletir sobre a nossa própria conduta, se isso foi certo, se isso foi errado, se isso foi prejudicial. Só que no mundo animal não existe ética. No mundo animal não existe moral. Você simplesmente não pode pegar um cachorro e dizer, esse cachorro é ético, esse cachorro é decente. Esse cachorro, um animal, ele pode ser até agressivo aos olhos da natureza, né? Aos seus olhos humanos, né? Esse animal é um animal agressivo. Só que o animal, ele nasceu para exercer o que ele é na natureza. Ele é escravo da sua própria ignorância e ele vai fazer na natureza aquilo que ele está programado para fazer. Então, você consegue refletir sobre a sua própria conduta. Se você faz algo, vem um peso sobre você. Isso foi certo ou foi errado. Os animais, eles trapassam para reproduzir. Ele passa para ganhar uma posição de autoridade em cima de um bando. O animal, ele trapassa para escapar de predador. Só que isso faz parte da sua existência. Simplesmente eles fazem isso porque assim foi programado para fazer. E não vai ter esse questionamento que a gente está fazendo, se é certo ou que é errado. É isso que eu quero que você entenda. Que independente de você ter uma mente
que consegue refletir sobre o que você fez de certo, o que você fez de errado, a mentira é uma estratégia de sobrevivência, você achando que ela está certa ou você achando que ela está errada. É isso que eu quero que você entenda. Então, os animais, eles vão continuar trapaçando, mas eles não vão refletir sobre isso. E aí? E aí a gente, como ser humano, fica olhando para os animais e antropomorfizando as relações entre eles, né? A gente fica transferindo a maneira como a gente age em sociedade para os comportamentos animais, quando não faz, na verdade, o menor sentido. Né? Só para completar o que você está falando, Bruno. O exemplo que você falou do quanto ultrapassa ou do quanto não tem valor moral e é por sobrevivência e por perpetuação, é a história dos bandos de leões, né? Você sabe como funciona? Que é para a gente, para a nossa moral, para a nossa ética, é um horror você pensar que cada vez que o chefe do bando de leões é substituído, o novo chefe do bando de leões trata de matar todos os filhotes. Por que isso, Bruno? Porque ele quer acabar com a espécie? Não, acabar com a espécie não. E por que ele faz isso, então? É um gasto... O que eu penso é o seguinte, é um gasto de energia um leão criar a prole de outros leões. Mas diga aí o que é. Se você pensar que ele, neste momento, é o topo da pirâmide, no sentido de é o mais forte, é o mais poderoso, quando ele matar os outros filhotes, ele vai fazer com que as fêmeas voltem a ser férteis, porque elas não serão férteis enquanto elas estiverem amamentando. Né? Então, ele mata os filhotes para que elas voltem ao estado de fertilidade, para que ele possa ter filhotes teoricamente mais fortes, mais potentes e mais capazes. Ou seja, o que ele fez, saindo dos nossos valores, foi por um bem maior. Não foi para si. Né? Dentro da estrutura da natureza. Você pega um urso, por exemplo, tá a mamãe urso e tá o filhote. Se eles estiverem na ausência de alimento, o que a mãe faz? Mata o filhote e come. Aí você se pergunta, se fossem os seres humanos, não. Morria mãe e filho junto, mas a mãe não comeria, fazia de tudo para alimentar a criança, lógico. Só que, se a mãe matar o urso e se alimentar, ela vai ter uma chance de ela sair dessa zona, né, nessa escassez de fome, e ela pode se reproduzir de novo, gerando um novo filhote. Mas se a mãe fizer o oposto, a mãe morre e o filhote ele não vai conseguir sobreviver sozinho. Então é uma questão de sobrevivência, né? A gente não fica antropomorfizando sobre isso. Você pegar a tartaruga é a mãe mais, como é que eu posso dizer, desnaturada do planeta, a tartaruga. Ela tá lá, ela engravida, né? Entre aspas, ela fica lá buchuda lá nos seus ovinhos, deposita um monte de ovinhos, vai embora, não olha pra cara de nenhum dos filhotes. E aí, se a gente fosse trazer discussões éticas, morais sobre a conduta do animal, seria essa antropomorfização de novo, né? Seria transferir os nossos valores sociais e culturais para uma situação da natureza que não cabe, que simplesmente não cabe. É a mesma coisa dos crocodilos, o jacaré sabe que funciona assim também, né? Do jeito que você falou do urso, só que na verdade é assim, você tem sempre um sistema ali, um habitat, um ambiente onde existe uma quantidade de jacarés. A partir do momento que eles sentem e entendem que aquele ambiente está se esgotando e que mais jacarés será prejudicial, eles instantaneamente sacrificam os filhotes. Não tem remorso nisso, né? Tem sempre o pensamento de perpetuação. Ou seja, existe essa verdade, essa sinceridade, essa honestidade na natureza, que talvez valesse a pena quando alguém chegar com um prato ruim de comida para você, Brunão, você com o devido cuidado, e se a pessoa não perguntar para você, se não tiver claro na pergunta que ela quer ouvir um sim, você contribuir com esta pessoa e falar que talvez pudesse estar melhor, que ela, de alguma forma,
contribuir para que ela melhore naquilo que ela está fazendo, né? E que você não seja torturado comendo uma comida ruim toda vez que ela for te dar comida, porque você acabou de falar para ela que a comida está boa, então se a comida dela está boa, por que ela vai precisar melhorar? Exatamente, e outra coisa, ela vai fazer e você vai ficar tendo que se alimentar dessa comida direto. Ó, eu não sei se você já assistiu um filme, tem um filme com Jim Carrey. Os filmes com Jim Carrey você já sabe que é maravilha, tá? Vou deixar aqui na live uma indicação de um filme para você assistir. Provavelmente você já assistiu, é um clássico. Mas se você não assistiu, corre e vai assistir. Se chama O Mentiroso. Isso foi simplesmente, tipo, o cara ele mentia muito e a mulher dele, né, fez uma oração. Não, a mulher não, desculpa. O filhinho dele fez uma oração. Por quê? Porque toda vez quando ele pedia para o pai brincar com ele ou dar atenção para ele, o pai arrumava uma desculpa. Então ele chegou para Deus e fez uma oração a Deus. Meu pai mente muito. Eu queria que só um dia meu pai falasse a verdade. Aí, misteriosamente, no filme, o pai acorda só falando verdades, né? A verdade, o que ele pensa, no caso, né? A verdade. E ele vai pro trabalho, né? Vai, oi, como é que você tá? Eu digo, uma porcaria, né? E aí, você gostou do café que eu fiz? Tá horrível, né? Então ele passa o dia e outra coisa, ele não consegue mentir. Então eu quero trazer essa reflexão para você. Imagina aí como é que seria ser um único dia. Imagine você um único dia falando apenas aquilo que tá na tua cabeça. Você vai conversar com a pessoa, e aí, boa tarde que nada, velho ignorante, sai, bafo de cigarro. Né? Então, imagina como é que seria o nosso dia se a gente conseguisse não mentir, né? Porque a gente, quando tá omitindo, a gente tá mentindo também. Tem gente que até acha assim, não, eu não vou falar uma mentira, mas também eu não conto a verdade, eu fico calado, é melhor ficar calado. Tem essa história também, né? Esse exercício começa internamente. Você não precisa nem necessariamente falar sempre a verdade, mas começa fazendo exercício de ser honesto consigo mesmo. Só esse já é um super exercício, porque a gente também faz as mentiras no automático, né, Brunão? A gente mente no automático, a gente tem umas mentiras que a gente conta que fazem parte do dia a dia e a gente nem reflete mais se são verdade ou se não são. Então, faça o exercício da auto-honestidade, que você vai ver que já vai dar um desconforto ao longo do dia. Garanto. Legal. Mais uma vez, né, a questão dos valores, né? Se a gente tem um valor e a gente está segurado nele, a gente vai se sentir bem, né, no final do dia e dizer, poxa, olha como eu estou orgulhoso de mim mesmo, porque eu atendi esse valor que eu sigo, né? Mas eu conheço gente que o cara ele não é apegado a esses valores que a gente tem, né? Esses princípios e valores que nós temos, eu conheço gente que o cara, para ele tá tudo certo, isso não faz sentido, né? No mapa dele. Você me fez lembrar uma coisa, a gente não tratou aqui, e aí eu vou tratar isso como exceção, as pessoas que têm distúrbio, né? Existem distúrbios que fazem com que a pessoa minta, e aí são vários graus de mentira, né? Tem as pessoas que mentem e têm a certeza que estão falando a verdade, se convencendo de que estão falando a verdade, que é a tal da mitomania. Né? Essas pessoas acabam, no final do dia, sofrendo muito com isso. Elas se veem enredadas em situações. Por quê? Porque são mentiras que são patológicas, que são fruto de uma patologia. E aí já é um outro lugar. Eu só estou trazendo como exceção, porque... mas e esse caso? Daqui a pouco vem alguém com isso. E esse caso? A gente não pode tratar a exceção como regra. Né? A exceção tem que ser tratada como exceção. O mentiroso, por exemplo, que está dentro do espectro de psicopatia ou sociopatia. Né? A mentira de um psicopata, ela é fruto de uma patologia, e ela é fruto dessa... Ela não é só que ele mente porque... eu minto porque eu não consigo não mentir. É mais do que isso, ele precisa mentir. A sobrevivência dele passa pela necessidade de mentir. E aí é a inversão total do funcionamento da mente humana, e vai saber o que está acontecendo lá dentro da cabeça desse cara de fato, né?
enfim, só para dar outros aspectos. Olha que interessante. O colega Fagner aqui colocou embaixo, um grande abraço, Fagner. A gente chama ele de Siga, é o apelido que ele tem, Siga. Siga, é muito legal a forma que você colocou isso aqui. Né? Eu que sou cristão evangélico, desde pequeno, a mentira é um peso horrível para mim. Isso foi interessante, porque ele demonstrou que realmente ele tem um valor que ele segue, que está atrelado, e que para ele a mentira tem um peso horrível. Ou seja, ficou subentendido que ele sabe que existem pessoas que não têm esse valor e para ele não vai ser um peso. Né? Agora, essa questão da mentira patológica, ela é uma problemática, né, além na sociedade, porque quando a gente pensa na parte judicial, na parte... O cara vai levar em consideração a conduta que o cara tomou, não a patologia psíquica que o cara tem. Até que você prove que o cara tem ele nasceu com um gene defeituoso que impede a produção de um hormônio que traz o bem-estar e que ele precisa fazer atos como esse para sentir esse hormônio do bem-estar e assim, o cara livrar um crime, por exemplo, ou uma infração penal de acordo com esses argumentos, é muito difícil uma coisa dessa. Tem aquele caso, eu não sei se vocês se lembram, passou na televisão um camarada que ia para um ônibus, dentro do ônibus, e no ônibus ele botava o órgão genital para fora e começava enfim, a fazer o atentado ao pudor. Nem existe mais essa palavra mais, né? Mas, enfim, eu vou usar atentado ao pudor porque eu não me lembro da que foi substituída. Então, inicialmente todo mundo pensou, esse cara tem que ser quebrado de pau, porque como é que alguém entra dentro de um ônibus público e faz uma coisa dessa? Foi preso e tal, foi liberado e depois de uma semana ele estava fazendo de novo. Aí foi preso de novo e foi solto e depois estava fazendo de novo. E depois estava fazendo de novo. Ele foi pego umas 4 vezes ali, fazendo a mesma coisa. Só que, aos olhos da sociedade, isso é um safado, tem que ser quebrado de pau, não sei o que, não se faz uma coisa dessa, e mete na cadeia junto com os bandidos para ele ser estuprado lá, que é o preço que ele tem para se apagar. Só que, aí vem a moral da história, descobriram que ele tinha um problema psicológico. Ele recebeu uma pancada na região frontal, que é onde comanda os nossos instintos sexuais. Esse camarada ele tinha ficado em coma durante 3 meses devido a essa pancada. Só que ninguém levou em consideração. E a partir desse dia, ele passou a ter um distúrbio do comportamento, onde ele exercia atividade sexual não aceitável pela sociedade. Então, o cara, ele estava fazendo aquilo ali por causa de um problema que ele tinha. Só que quando a gente sabe que vai para a parte da judicial, a parte do desejo da população em busca de uma vingança, né? A vingança é pesada, de uma justiça, mas a gente não leva em consideração. Então o cara ele tinha que ser, lógico que ele não podia estar solto, mas ele tinha que ir para uma clínica de reabilitação, ele tinha que fazer exames médicos, passar pelo tratamento, e não simplesmente pegar o cara e jogar dentro de uma cela cheia de bandido, porque isso é safadeza. Deu para entender? Então, é bem complicado, né? É mais complicado ainda, é tão complicado quanto, na verdade, quando isso é usado de má fé, né? Quando alguém alega a tal da insanidade mental em função do crime que de fato cometeu. Aí tem outra problemática envolvida aí, né? Essa é mentira em cima de mentira, né? Mentira em cima de mentira. E sobre mentira em cima de mentira, quando a gente cria uma mentira intencional, a gente tem que criar várias outras mentiras para sustentar a primeira, né? É um loop hipnótico. Isso tem uma coisa muito a ver com a hipnose. Porque qual é a base da hipnose? É o loop hipnótico. É você sempre alimentar o loop. No momento que o loop para de ser alimentado, a hipnose acaba. E o cara que contou a mentira, ele contou a mentira, mas na verdade ele tinha que contar outra para sustentar a primeira, que depois ele vai contar outra para sustentar a segunda, e ele vai viver num loop. Falta para aquela energia que é insana, né? A manutenção da mentira demanda uma energia absurda de qualquer pessoa. É uma loucura isso. Exceto dos mentirosos patológicos que fazem isso com bastante fluidez e naturalidade e se alimentam
deste momento, né? Mas aí, de novo, continua sendo a exceção. É isso. Alguma pergunta por aí? Agora é a hora das perguntas. Aproveita aí e façam as perguntas sobre mentira, sobre verdade. O que é que vocês acham a respeito do tema? E aí? Por que vocês acham que as pessoas mentem tanto? E você? Você costuma mentir? De que maneira você costuma mentir? Né? Porque eu estava olhando, Ale, uma pesquisa aqui, simplesmente a gente estabeleceu o tema e eu digo, vou dar uma pesquisada. Né? Por que será que as pessoas mentem? E tem uma pesquisa de um psicólogo que ele analisou uma grande quantidade de pessoas e basicamente os motivos são esses, Ale. Medo, as pessoas mentem por medo de alguma coisa. Outro, proteção, as pessoas mentem para proteger alguém. O que mais? Não magoar o próximo, é aquela mentirinha social para a gente não magoar a pessoa. E, né, a conclusão da pesquisa chegou que a mentira ela acaba de alguma maneira sendo essencial para a convivência em sociedade, senão a sociedade ia colapsar. Todo mundo falando que está na mente. Né? Imagina, todo mundo. O planeta amanhã vai acordar todo mundo falando só verdades. Né? Apesar que não existe uma verdade, mas assim, a verdade que está na tua cabeça. Eu vou começar a falar o que eu acho. Né? E aí, como é que seria o planeta? Aí aqui eu perguntou aqui, ó. O colega perguntou, vai para você agora, viu, Ale? Como lidar com uma pessoa que mente? Puxa vida, né? É extenso, né? Isso. De novo, eu vou voltar, por exemplo, da comida. Não sei se você já estava na live, a hora que eu brinquei com a coisa da comida, porque o Bruno fez o exemplo da pessoa que chega com a comida e pergunta para o marido se gostou da comida. E o cara, mesmo não tendo gostado, existe uma possibilidade de falar que sim, gostou. Né? Agora, quem mentiu primeiro? Porque quando a pessoa pergunta se gostou da comida, a depender da maneira como a pergunta é feita, ela está exigindo um sim. Ela não está perguntando para ouvir a sua resposta. Ela está exigindo um sim quando faz aquela pergunta. Então, quem que está mentindo aí? Né? Ela não falou, eu quero a sua opinião sincera sobre a minha comida. Não foi isso que ela perguntou. Ela perguntou, tá boa a comida? Ela perguntou, a resposta já está embutida na pergunta. Tá boa essa comida que você está comendo? Então, eu estou só te dando um exemplo para a gente pensar como lidar com quem mente. Eu acho que, sobretudo, eu estou pensando agora aqui, a partir do que o Bruno acabou de falar, talvez seja entender em qual espectro está colocada essa mentira. Ela mentiu. Quais são as razões para a mentira, Brunão? Medo, proteger. Que mais? Medo, proteção, não magoar o próximo. E até a própria colega colocou aqui, ó. Eu vivi. Minha convivência foi em viver em mentiras. Ela colocou aqui por busca de manter um status social. Então, veja. Mentir para manter o status social. E se, assim, dentro do contexto que a gente está falando aqui, se você olhar o Instagram é uma grande mentira. Ninguém é exatamente da forma que está ali. Ninguém é da forma que está ali. Todo mundo... Olha, tem gente que passa a semana todinha para sair para um local, né? Passa um mês todinho para ir para um restaurante. Mas ele, quando vai naquele restaurante, ele posta a foto do prato, por quê? Porque é uma coisa atípica, mas ele posta lá. Tem gente que vive, né? E o pior é que o Instagram traz essa sensação de infelicidade pra gente. Porque a gente sempre olha a vida de fulano, olha como fulano está viajando, olha como fulano está tendo uma vida melhor do que a minha, olha como o namorado de fulano é melhor do que o meu, olha que todo mundo está fazendo isso e eu não estou. Então a gente busca, e o pior, o algoritmo do Instagram, ele faz jogar coisas aparecer na tua tela que você deu like. Se você dá um like num celular aí, numa foto de um celular que você viu,
Você vai ver propaganda de celular, você vai ver naqueles sugeridos, coisa de celular. Se você curtiu aquela boizinha dançando, que eu tô ligado que você curtiu, não minta pra mim não. Olhe, aquelas dancinhas de TikTok, você clicou um joinha ali, um coraçãozinho, uma única vez, aquela parte de sugestão vai ser jogada um monte de mais mulher dançando pra você. Por quê? Porque a função do Instagram é fazer você se sentir infeliz com o que você tem e que você busque saciar uma necessidade na própria plataforma. A plataforma ela te traz uma infelicidade por você não ter a vida que você tem, porque a vida de todo mundo parece ser perfeita, mas na própria plataforma você encontra coisas que você vai se saciar. E é por isso que a gente não vive fora das redes sociais. É a base do mecanismo nisso. Mas é uma mentira. As pessoas não são da forma que são. Até essa foto que a gente tá aqui postada, a foto que eu tô aí na academia, a foto... Cara, eu pra tirar essa foto aí, foi o que eu fiz. Eu peguei uma fase que eu tava muito top, engajadão, treinando. Tava tomando um monte de suplementação. Eu dei um treino basicamente em todos os músculos para dar aquele pumpzão. Eu tirei uma foto na frente do espelho que ajuda a aumentar o volume do músculo. É uma farsa. A nossa vida é uma farsa. A gente tenta impressionar por quê? Porque o que vem da imagem. O que vem da imagem. Infelizmente, né, Ale? A gente vale o que a gente aparenta ter. A gente vale o que a gente aparenta ter. Chega um cara de terno, num carrão, numa BMW, puxa seu notebook lá da Apple ou da Sony Vaio e chega um cara lá num Celta, igual meu Celta, tem um Celtinha. Chega lá, puxa o notebook da Positivo. Cara, então assim, a gente acaba dando valor, né? A gente acaba comprando a imagem. E é isso. E é mentira. A imagem é uma mentira. Então, vamos lá. Aquelas frases que são clichês, né? Que o pessoal fala assim, o hábito não faz um monge. Não faz um monge. Mas um bom hábito faz aquele monge chegar e você olhar para ele e falar assim, caramba, que monjão, né? Que bacana que ele é. E aí, se ele vai se estabelecer como a imagem que ele mostrou ou não, vai depender das habilidades e talentos que ele tem. Né? Então, quando a gente está tratando dessa relação com a imagem e com essa impessoalidade, primeiro essa necessidade, né? Do mesmo jeito que aquela presa que você falou lá atrás precisa se camuflar ou parecer que é feia ou que é fedida para se proteger, a gente também precisa parecer que é bonito, talvez, provavelmente, invariavelmente melhor do que de fato somos. Para quê? Para que sejamos queridos, aceitos, desejados, né? Porque ninguém quer estar com algo que é feio, menor, pior perto de si. E aí, desta forma, a gente estreita o que são os laços impessoais. Eles só vão se estabelecer como pessoais, se consolidar como pessoais e se perpetuar como pessoais, se você, de fato, tiver as habilidades para fazer aquilo avançar. Então, existem as coisas que são na superfície e tem aquelas que podem entrar no aprofundamento. E elas caminham por trilhas diferentes, né? Então, se você quer saber se alguém gosta mesmo de você, tenha certeza que ela vai estar do seu lado depois de ver o seu pior. Quando ela vê o seu pior e ainda assim ela permanecer do seu lado, você sabe que essa pessoa de fato ama você. Uma das coisas que eu acredito bastante. É a busca, né, por status social, prestígio social. Na verdade, o nosso dia a dia é uma busca incessável por status, ou não é? A gente busca status e prestígio social. Prestígio social. E isso faz com que a gente acaba mentindo. Ou vai dizer que quando você começou a namorar, quando você foi lá, começou a ter o seu primeiro emprego, vai dizer que sempre quando alguém chega novo numa empresa, né, o pessoal já diz assim, ele chegou puxa-saco, querendo mostrar serviço. É o cara que quer fazer tudo, é o cara que fica babando o ovo do patrão, né? É o cara que não pode ver a oportunidade, que quer falar. Né? Eu vejo isso constantemente, né? Assim, chega uma galera nova, o cara quer mostrar serviço, quer mostrar que eu estou proativo,
que eu sou inovador, que eu sou tudo, né? Então, a gente quer buscar mostrar essa imagem. A gente nunca quer mostrar o nosso lado ruim. Ou será que quando você vai se apresentar para uma pessoa, você fala que você tem mau hálito? Ou você fala que você tem uma sovaqueira desgraçada, que você tem que botar aquele desodorante do mais potente do planeta? Ou será que você fala, que você diz assim, olha, assim, né? O que você faz na sua vida? Não sei o que, eu peido pra caramba. E meus peidos fede. Será que você não está omitindo informações suas? Ou não está? Porque a gente leva muito em consideração a lei. Não, porque assim, tem coisas que eu não preciso falar. Mas, tipo, quando a gente deixa de falar, não é omissão? Ou será que você mostra o seu lado verdadeiro para as pessoas? Você mostra o lado que você quer que os outros vejam de você. Essa foto do seu perfil é a forma com que você quer que o mundo olhe para você. E é por isso que você colocou ela no perfil. Tem gente que está com a foto de terapeuta assim, né, com o braço cruzado, já virou modinha, né, tirar uma foto assim com a mão cruzada. Todo terapeuta quer tirar uma foto assim agora. Todo professor de educação física tem que tirar uma foto com a barba grande. Né? Já virou. Por quê? Porque virou modinha. Então a gente segue a modinha, inclusive, nessa questão de mentira. A gente mente. Conscientemente, inconscientemente, nas nossas fotos, no nosso perfil, na nossa imagem. Quando a gente quer vender um curso, a gente faz o quê? A gente usa um discurso persuasivo, hipnótico, para vender. Venda a hipnose. Que tem a ver com uma mentira. Ou vai dizer que você nunca comprou uma coisa. Você já se arrependeu, Ale, de uma coisa que você comprou? Nossa, Bruno. Que a lista? A gente vai ter que abrir outra live para eu te falar a lista, porque eu já me arrependi de comprar. Não, e o pior é assim, o pior é quando você sabe que você não precisa daquilo que você vai comprar e você inventa todas as desculpas do mundo para você mesmo para comprar aquilo que você sabe que você não precisa. Né? Essa é a auto-mentira. É exatamente. Isso porque o que move a nossa vontade, né, a nossa compulsão por comprar, não é o lado racional. Antes da gente perceber que aquilo foi importante ou não para a gente, o nosso lado emocional já comprou aquilo. A emoção faz você comprar. A razão faz você justificar o que você comprou. É assim ou não é? Exatamente isso. E aí, de novo, eu volto para outra partezinha que está lá atrás. É isso. Esse exercício de auto-honestidade talvez seja uma das maiores trilhas que você encontra para o autoconhecimento e para se beneficiar do melhor que você tem. Né? Entender quais são as suas qualidades, entender quais são as suas vulnerabilidades e fragilidades e operar o seu dia a dia a partir delas. Porque a gente ainda também tem uma outra questão, né, Brunão? A gente falando de sociedade, de viver em sociedade, a gente vive uma série de mitos aí, como você falou, como a gente tem essa impressão de que todo mundo é super bem sucedido, com tanta imagem tão bacana, existe algo que nos oprime, que é essa falsa impressão de que a gente tem que caminhar em direção ao sucesso, a ser o melhor, a se dar bem e não sei o quê. E a gente vive com esta sombra e muitas vezes perde a oportunidade de entender que você tem uma dimensão, uma quantidade de possibilidades, uma quantidade de habilidades e que com elas você pode, simultaneamente, porque nenhuma coisa é única, né? Você pode caminhar com o que você tem, na busca de melhorar, e não de necessariamente chegar num ideal que talvez nunca você alcance. Né? Porque enquanto você está dedicado a um ideal que talvez você nunca alcance, a única certeza é da frustração. E se você está caminhando com a frustração antecipada, dificilmente a sua energia vai ser bem canalizada. É exatamente isso. Então, 3 coisas que estão ligadas. Qual foi os 3 tópicos que a gente decidiu falar
primeiro, a questão da toda verdade ela é estéril, e a verdade depende muito do ponto de vista de cada um, né? Mandar um abraço aqui para Sérgio Araújo, socorrista de guerra aí. Eu me lembrei até de uma coisa que tem a ver com o nosso tema. Lembrei do socorrista aqui e me lembrei de uma cena. Ale, se acontecer um acidente de carro, se você estiver dentro do carro, você vai ter uma perspectiva da verdade do que aconteceu. Quando você presenciou o acidente de carro, lá da esquina, você tem uma verdade subjetiva daquilo que aconteceu. Agora, o cara que está lá em cima de um prédio, e começa, a mulher chegou aqui e já está me perturbando. Está ali fora, perturbando. Vai ficar aí, viu? Vai ficar aí. Então, se o cara estiver lá em cima do prédio, ele vai ter uma verdade subjetiva do que ele viu. E mais interessante, Alex, se você pegar essas 3 pessoas, o que estava na esquina, o que estava dentro do carro, o que estava lá em cima, e for contar o que realmente aconteceu, veja que o fato ocorreu. O fato é inquestionável. Houve um acidente de carro. Agora, como aconteceu, a descrição vai ser totalmente diferente, porque se eu mudo o ângulo, eu mudo minha perspectiva. E o mais legal é que cada um tem uma verdade de acordo com a sua perspectiva. Cada um enxerga a sua própria verdade. E aí a gente vai para o James Strip, né? Pensando que tudo são alterações, pensando na hipnose, né, que são as alterações da perspectiva subjetiva da realidade, tudo está numa perspectiva de realidade. É uma realidade e não uma verdade. São 3 realidades diferentes aí dentro do que você colocou. Aí quando você fala, se eu contar qual é a verdade do acidente, quem detém essa verdade, Brunão? Pois é. Como é que eu posso julgar a realidade do próximo se a minha é totalmente diferente? A pergunta fica no ar. E aí a gente entra no outro exercício. Se a gente consegue admitir que as realidades nossas não são as únicas, a gente passa a exercitar a tal da empatia, né? Como busca de possibilidades. E aí quando a gente busca essas possibilidades, a gente amplia o nosso repertório humano, a gente amplia o nosso repertório psíquico, a gente amplia o nosso repertório de habilidades, a gente ganha em possibilidades de sobrevivência. E aí eu acho que é esse o pulo de gato que o ser humano pode dar, que outros animais não podem, voltando para aquilo que você falou, né? Quando a gente pode, e talvez liberdade, quando você fala, Brunão, voltando para o que você deixou lá atrás, que você ficou lá atrás, eu nem comentei, eu acho que liberdade talvez seja algo que seja dentro desse espectro de quanto mais possibilidades eu tiver de escolha, mais livre eu vou ser. Né? Porque a liberdade plena, ela também é um mito. A liberdade plena, a felicidade plena, né? Todas as plenitudes são mitos. Né? Então, olhando para a liberdade como também um mito, né? Eu me aproximo deste ideal de liberdade na medida que eu tenho mais possibilidades de escolha, que eu tenho mais alternativas de escolha. Quanto menos alternativas de escolha, menos livre eu sou. Ó, não tinha pensado nisso. Bem interessante. E o interessante é que a gente pode ter esse repertório de alternativas, né? Escolher o que a gente quer. Já lá no caso do animal que eu falei, o animal ele não escolhe. Entendeu? O animal ele não opta por escolher. Ele não tem essa possibilidade. O animal ele não pode não fazer o que ele tem que fazer. Entendeu? Eu fico imaginando um pássaro num dia de sol, ele diz assim, hoje o sol está tão lindo, eu vou para meu ninho, vou andando hoje, não vou voando. Entendeu? Então, mas só para juntar com o que eu falei antes, porque foi um pensamento tão fluido para mim que eu não fechei ele, né? Pensando justamente como é que a gente faz esse aumento de possibilidades de escolha. No exercício da empatia.
no exercício de se colocar no lugar do outro, você começa a aumentar também as suas perspectivas de olhar para a realidade. Você começa a aumentar as suas possibilidades de subjetividade, Bruno. E quando você aumenta a possibilidade de subjetividade, você passa a ter mais escolha. Esse que é o diferente. O altruísmo, né? O altruísmo é ser o outro, né? Aumenta essa possibilidade de liberdade. Que louco, né? Você abrir mão das suas crenças. Como assim? Eu vou abrir mão do que é meu? Como é que eu posso ser livre quando eu abro mão do que é meu? Você é livre quando você abre mão do ego. O que é seu está determinado pelo seu ego. Quando você abre mão do seu ego, você conquista mais degraus no caminho da liberdade como ideal. Então, é contraditório, né? São umas coisas contraditórias. Eu acho divertido isso. Os dois lados, né, da moeda. Aí eu pergunto para quem está aqui na live. O Ale falou aqui da questão da crença. E eu pergunto para você que está assistindo a live. Você acha que é mais fácil mudar um hábito ou mudar uma crença? O que é mais fácil? Comenta aí embaixo. Você acha que é mais fácil mudar um hábito ou mudar uma crença? Nossa. Perguntinha dos infernos, Brunão. Mudar um hábito ou mudar uma crença? O que é que você acha que é mais fácil? Mudar um hábito ou mudar uma crença? Caramba, Bruno. Que pergunta difícil, eu nunca pensei nela. Você já pensou? Você... Já refleti, já. Nossa, que legal a pergunta. Na verdade, essa pergunta eu comecei a me fazer de uma situação que eu convivo, né? Tá dentro do meu contexto e que eu não vi as pessoas mudarem. E eu fiz essa pergunta. Será que é mais fácil eu mudar uma crença ou mudar um comportamento? Eu vou te dar um exemplo que vai facilitar a resposta para vocês. Tanto para você, Ale, quanto para o... Não, eu não quero me contaminar pelo seu exemplo. Eu posso falar uma reflexão rápida aqui? Rápida e inconsequente, tá? Vai lá. Se depender só de mim, se eu sou a única peça na busca dessa mudança, mudar o hábito será mais fácil do que mudar a crença. Se houver interferência do ambiente, talvez seja mais fácil mudar a crença do que o hábito. Interessante. E aí? Foi só um pensamento inconsequente aqui. Tudo depende, né? Quando a gente fala da mente humana, tudo depende de alguma coisa. Grande Kleber Rodrigues chegou aí. Cara do desenvolvimento humano. E aí, a pergunta continua no ar, não vi ninguém respondendo. O que é mais fácil? Mudar um hábito ou mudar uma crença? Mas eu te interrompi quando você ia falar, ia contribuir um pouco para esse pensamento. Manda aí você, Bruno. Então, teve uma vez que eu vi o pessoal dizendo assim, é muito difícil mudar, e a gente chegou nessa discussão. O que é mais fácil mudar, um hábito ou uma crença? E eu perguntei isso para uma pessoa, a pessoa disse assim, é mais fácil eu mudar um hábito do que mudar uma crença, a pessoa falou. E a pessoa estava na academia comigo. E eu disse assim, o que é mais fácil para você? Você ter a crença que vai começar a academia agora? Ou você ter a crença que vai começar a academia segunda-feira? Qual é mais fácil? Você tomar a atitude, tomar um comportamento de começar a fazer a academia agora? Ou você ter a crença que você vai começar segunda-feira? É outra pergunta que eu estou deixando no ar. Uma pergunta atrás de outra no ar. Qual é mais fácil, Ali? Você mudar seu comportamento imediatamente agora? Vamos dizer que você é sedentário. Qual é mais fácil? Você chegar agora, assim, do nada, eu digo, peraí, vou mudar meu comportamento, vou para academia. Agora, né? A academia ainda está aberta, vai até 10 horas, eu vou começar, né? Eu preciso mudar minha vida, então vou para academia agora. Qual é mais fácil? Você mudar seu comportamento agora, ou você ter a crença que vai começar segunda-feira? Porque segunda-feira ainda vai chegar, dá tempo de eu me organizar, dá tempo de eu comprar um suplemento, dá tempo de eu comprar um short, de ir para academia, dá tempo para não sei o quê. E aí? A gente percebe que mudar o hábito ou o comportamento é mais fácil.
Aí depende do... Né? Você foi dirigista, né? Você conduziu a formulação. Eu vou fazer uma contraformulação para você, então. Vamos lá. Eu tenho uma tendência a ser sedentário, né? Eu tenho uma tendência a ser sedentário. Mesmo que a minha crença seja claríssima a respeito de que atividade física é necessária. Esta crença não vai mudar, Bruno. Eu não vou deixar de acreditar que atividade física é necessária. Você não vai conseguir fazer que eu mude ela. Mas existe a possibilidade de eu mudar o hábito que me coloca num movimento mais sedentário do que o contrário, que seria entrar em atividade física. Então, se alguém tem alguma possibilidade de mudar aqui, é o hábito, não a crença. Eu achei muito massa o que a Elane comentou aqui, ó. Crença é tentar arrancar com uma colher uma raiz de um jequitiba. Crença é tentar arrancar com uma colher a raiz de um jequitiba. Jequitiba deve ser uma planta, né? Jequitibá. Jequitibá. É porque aqui não viu acento, não. Jequitibá Você sabe o que é um jequitibá? Não conheço não. Por esse nome, não. Não cabe aqui na live. Não cabe aqui na live o jequitibá, só para você saber. Vamos lá. Tá bom. Mudar o hábito, aqui colocaram, Lima botou mudar o hábito, pois a crença você deixa de acreditar. Aí eu faço a pergunta, será que a crença a gente deixa de acreditar? O hábito você consegue mudar gradativamente. Aí aqui o Fagner colocou, e quando a crença é o motivo da mudança? Ele está dizendo que a crença é o motivo... Eu acho que eu estou entendendo o lado dele, né? Ele é evangélico, eu também sou evangélico, a gente nasceu, fui criado dentro da igreja evangélica, a gente tocou, teve uma banda gospel e tudo mais. Então, assim, eu acho que o lado que ele está dizendo assim, enquanto Deus é o motivo da mudança, é basicamente isso que ele está querendo falar. Quando a crença é o motivo da mudança. Eu resumi aqui. Isso volta para aquilo que eu coloquei lá no começo, dando alternativa. Quando é o ambiente interferindo na minha crença, aí pode ser que eu consiga mudar a crença, mas quando depende só de mim, do meu movimento, é mais fácil que eu mude só o hábito. Eu vou ter que ter um impacto, um confronto, algo que fragilize a minha crença e eu possa colocar uma outra crença no lugar dela. Nesse momento, sim, a gente muda a crença. Né? Porque se a gente parar para pensar, a gente está mudando de crença todo o tempo. Agora, para mudar de hábito, é mais complicado. Crença a gente muda toda hora. É assim, quanto tempo até... Eu posso dar um spoiler aqui? Tem muita criança que assiste suas lives, Brunão? Não, tem não. Só o público... Não, tá bom. É porque eu sempre fico cabreiro do que eu vou falar agora quando eu sei que criança pode ouvir. Então eu vou considerar que são só adultos e eu espero que eu não choque nenhum adulto com o que eu vou falar agora. Mas para aqueles que sabem do que eu estou falando, entre você saber que Papai Noel não existia e admitir isto publicamente, quanto tempo levou? Né? Porque você um dia acreditou no Papai Noel e talvez tenha recebido presentes do Papai Noel por um tempo. Aí, de repente, você descobriu que o Papai Noel não existia. Quantos de vocês descobriram que o Papai Noel não existia, mas convenientemente continuaram acreditando no Papai Noel, porque vocês sabiam que enquanto vocês acreditassem no Papai Noel, aqueles presentes continuariam chegando. Até que num determinado momento, isso não foi mais possível acontecer. Então, entre a crença que você tinha no Papai Noel, essa crença se modificar e você mudar o seu hábito... Né? Aqui a crença mudou antes do hábito, que o seu hábito eu sei que no dia 25 eu vou ter o meu presentinho lá debaixo de árvore, onde quer que fosse, se tem árvore, se não tem árvore. Então, são vários caminhos, né, Bruno? Vai, mano, pergunta, fala. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi que você se apaixonou pela hipnose. Tá, teve um momento que foi um divisor de águas. A hipnose entrou na tua vida. Como foi que a hipnose entrou na tua vida? Como foi que você começou a fazer um espetáculo de hipnose? Como foi que essa parte artística
ela linkou, ela casou com a hipnose. E o que é que você tem feito ao longo da tua vida aí, de profissional, circense, diretor de cinema, empresário, Google Boy, essas coisas todas que você faz aí? Ui! Lavo o passo e cozinho para fora também, viu, gente? Depois eu mando. É só mandar direct que eu mando encomenda, tá tudo certo. Manda nudes também. Ah, bicho, dependendo, mando sim, não tem problema não. É só, eu tô abrindo um OnlyFans, tá? Vai dar conta aí. A história, então, eu vou contar como eu achei que ela aconteceu, tá? Como eu acho que ela aconteceu. Você vai entender depois, porque agora eu tenho uma outra perspectiva, mas por bastante tempo eu achei que eu tinha entrado em contato com a hipnose num projeto social que eu trabalho perto daqui de São Paulo. Eu sou de São Paulo, moro na cidade de São Paulo e trabalhei por bastante tempo num projeto para uma ONG, dirigindo espetáculos dessa ONG, numa cidade chamada Bragança Paulista. Nesta ONG, eu sempre que terminava as aulas, pegava minhas coisas e voltava para São Paulo. Só que num dia, um dos alunos começou uma sessão de hipnose com outros alunos dessa ONG. Eu falei, vou parar para ver, vai. E este dia mudou a minha vida, porque para mim até aquele dia, hipnose era coisa de charlatanismo, era coisa de espetáculo, era uma coisa combinada, era uma coisa armada. E o que eu vi naquele dia, durante aquela 1 hora que ele fez a hipnose com os amiguinhos dele lá, mudaram completamente a minha vida. E, coincidentemente, eu estava num projeto de um espetáculo meu, né, que caberia muito bem uma cena de hipnose dentro do espetáculo. E aí eu comecei a me dedicar aos estudos da hipnose para usar no meu espetáculo, que era um espetáculo teatral. O espetáculo não era sobre hipnose, mas teria hipnose numa das cenas. Ok. Nesta trajetória de me dedicar ao estudo da hipnose, de promover a hipnose, de cuidar para que a hipnose pudesse ser incluída no meu espetáculo, eis que um dia eu estou passeando o meu feed de notícia do Facebook e aparece a seguinte pergunta assim, o que você sabe de hipnose? Aí eu fui ver o autor desta pergunta e esta pessoa se chama Wilson Ferreira Vasconcelos, vulgo Gelatina. Eu pensei, ué, Gelatina, por que ele está perguntando de hipnose? Aí eu fui lá no inbox dele, Gelatina, por que você está perguntando de hipnose? Porque eu estou trabalhando com hipnose. Eu também estou trabalhando com hipnose. Que legal, que não sei o quê. Ficou por aí. A gente viu que os dois, um estava trabalhando com hipnose, o outro também estava trabalhando com hipnose, os dois eram palhaços e toca o barco. Para fazer curto o que foi longo, depois de um tempo a gente decidiu trabalhar junto, porque a gente sabia o que era ser palhaço e sabia o que era fazer hipnose. E a gente acreditou que juntar a estrutura clássica dos palhaços e a hipnose daria muito certo. E isto em que a gente acreditou naquele momento, até agora não foi negado por ninguém, e ainda não é uma crença que nós assumimos naquele momento e ninguém ainda desfez. Não houve nenhuma emoção forte que desfizesse essa crença que a gente carrega, Brunão. Então a gente vem se dedicando ao Hipnóis, que é esse espetáculo que a gente tem juntos. Inclusive, em breve haverá uma apresentação online para um edital público daqui da cidade de São Paulo. Cara, diga que vai ser aberto. A gente vai divulgar. Diga que vai ser aberto ao público, né? É aberto ao público, sim. Tá? Enfim, haverá essa apresentação do Hipnóis. Aí o que aconteceu no meio dessa trajetória de entrar em contato com o Gela e me dedicar ao street e à hipnose de palco? Aconteceu que o chamado para a clínica e para a terapia foi acontecendo simultaneamente. Eu comecei a ver os benefícios que as pessoas involuntariamente colhiam de uma sessão de hipnose de entretenimento. Eu vi os benefícios que as pessoas colhiam de simplesmente passar por uma alucinação no street ou de terminar um espetáculo do Hipnóis e dormir melhor, e no dia seguinte me fazer, cara, fazia muito tempo que eu não dormia tão bem. Né? E eu comecei a me dedicar a isso. E no meio desse caminho, eu também preciso citar essa pessoa, porque ela é muito importante nessa minha trajetória, surgiu o Carlos Eduardo Molina, né, que é para mim, é um dos grandes mestres de todo esse pensamento clínico sobre hipnose, sobre
uma série de aspectos aos quais ele vem se dedicando, né, terapeuticamente, e passei simultaneamente a me dedicar ao street e à clínica, à terapia. E essas coisas, elas se completam, Bruno. Só quem passa pelas duas experiências entende quanto a clínica contribui com a experiência do entretenimento e quanto o entretenimento contamina a minha atividade clínica como terapeuta. Eu não vou ficar aqui me estendendo nisso, mas eu sugiro que façam. Terapeutas, experimentem o entretenimento, aqueles que têm preconceito em relação a isso, rebaixem esse preconceito e deem uma abertura e uma possibilidade para vocês perceberem o que é possível encontrar no entretenimento. Muito bem. O que aconteceu, Brunão? Eu cheguei num lugar em que eu falei para você que eu comecei a hipnose num determinado momento em Bragança Paulista, trabalhando para uma ONG, já depois de muitos anos fazendo teatro. E hoje eu entendo que o que eu fiz a minha vida inteira, desde que eu comecei a fazer teatro lá nos anos 80, nunca foi outra coisa que não hipnose. A única questão, Bruno, é que ela nunca recebeu esse nome. Porque, como a gente fala quando a gente faz o pré-talk para uma pessoa e explica para ela e mostra para ela que cinema pode ser hipnose, que teatro pode ser hipnose, eu fazia hipnose sem dar esse nome, né? Eu, quando estou num espetáculo e convenço a plateia de que deste lado do palco vocês verão 30 mil soldados da Inglaterra e do outro lado do palco vocês verão 10 mil soldados da França e que um cavalo representará um exército deste lado e que um cavalo representará o exército do outro lado, eu estou convocando as pessoas a alterarem a percepção subjetiva da realidade delas e se dedicarem à cena com a qualidade que a cena pode oferecer. Na medida que as pessoas permitirem essa alteração da percepção subjetiva da realidade delas, elas vão aproveitar muito melhor aquela apresentação, aquela obra, né? Então, eu estou te falando de novo, como é que eu entendi? Eu acreditei que era de um jeito e hoje a minha crença é outra. Eu olho para a minha história de outro jeito completamente diferente, Bruno. É como se eu tivesse feito isso a vida inteira para culminar agora nos resultados que eu tenho colhido na minha clínica, que são preciosos. Eu estou muito feliz com quem eu sou e com o que eu estou hoje, com o que eu vivo hoje. A pergunta é, você achou a hipnose ou a hipnose te achou? Eu acho que ela me achou, né? Eu acho que dá para, com bastante tranquilidade, dizer que ela me achou. E eu a recebi, e eu a acolhi, e eu a admiti como hipnose a partir de um ponto na minha vida, mesmo tendo praticado ela a vida inteira. E cabe a reflexão, né? Quantas e quantas pessoas estão fazendo hipnose nas suas profissões e não sabe que é hipnose? Só recebeu outro nome. Porque, na verdade, Ale, o problema da hipnose, sabe qual é? É o nome. O problema da hipnose é o nome hipnose. Porque as pessoas que não conhecem sobre essa ferramenta maravilhosa, quando escuta a palavra hipnose, as pessoas dão um passo para trás e recuam e fazem, peraí, hipnose, que negócio é esse aí? Peraí, deixa eu ver o que está rolando aí. As pessoas ficam com medo. Tentaram até lá atrás tirar a palavra hipnose para colocar monoideísmo, uma única ideia. Mas já tinha se popularizado, já era. Então, assim, a minha vida toda, eu também fiz hipnose e não sabia que era hipnose. Porque desde que eu me entendo por gente, que eu sou professor. Mais de 10 anos dando aulas. E assim, eu era professor de cursinho. Ainda sou, na verdade. Mas ser professor de cursinho de forma remota é um saco. Porque quando você é professor de cursinho, a didática e a metodologia é um pouco diferente de uma escola convencional. Né? A Brígida também dá aula de cursinhos aqui também. Por quê? Porque é diferente, cara. Ali a gente dava aula com violão, a gente dava aula fantasiada, a gente era um professor que subia em cima das cadeiras, cantava música, dava um de doido lá. A gente tinha a atenção da galera. Ou seja, se tua aula ela não é hipnótica, ela não serve. Então, a minha vida toda eu fiz hipnose. Só nunca tinha imaginado. Às vezes, quando eu estava dando um conteúdo de biologia e dizia assim, gente,
Acompanha comigo em pensamento a história que eu vou te contar para que você possa entender esse exemplo da biologia. Imagina, olha a palavra, imagina que um casal tem dificuldade de ter um filho e eles tentam ter o primeiro filho e de repente eles percebem que tanto o pai quanto a mãe, eles são portadores de uma doença genética. Portadores de um gene que vai trazer uma doença genética para a pessoa. Vamos lá, uma distrofia muscular, um exemplo. Imagine, aí a pessoa começava a viajar na onda. E no final, já teve história que eu contei, até que a gente ficou emocionado. Se eu conseguir contar uma história com um exemplo para ensinar biologia, e a pessoa se emocionou, ela viajou na cena, ela entrou em hipnose. Ela alterou sua percepção de realidade e foi real naquele momento. Né? O grande José Henrique está por aí. E aqui, ó, eu vou contar um spoiler para vocês. A próxima live já está agendada. E é com esse camarada que está aqui embaixo. Se fosse você, eu já ia logo pro perfil dele, adicionar esse cara, José Henrique. Né? Esse cara aqui dispensa comentário. Né? Eu só estou trazendo gente que eu acho referência e vai ter uma live com ele. E aí, Ale? A pergunta que eu te faço, eu acho que a pergunta mais difícil que eu posso te fazer é essa. O que não é hipnose? O que não é hipnose é aquilo ao que o seu interlocutor bloqueia. É aquilo ao que o seu interlocutor não se dedica da mesma forma como lhe é oferecido. Isso não é hipnose. Então, isso só confirma aquilo que eu tenho defendido sempre, cada vez mais, e também tenho confirmado sempre no exercício e na prática, empiricamente. Não importa o que eu ofereça, quem vai determinar o que é o meu interlocutor. Eu posso estar num palco fazendo o teatro mais clássico e da melhor qualidade possível, e pode ser que uma pessoa na plateia se transforme, seja modificada, aquilo funcione como uma terapia profunda e ela ressignifique uma série de questões por ter visto uma peça de teatro. Ao mesmo tempo, pode ser que uma pessoa entre na minha clínica, sente-se na minha poltrona que aqui está na minha frente, né? Aliás, eu vou te mostrar aqui só, você brincou aquela hora, ó, mas quem vier na minha clínica vai se sentar nesta poltroninha aqui, deliciosa, tá? Então, a pessoa se senta nesta poltrona e pode ser que, por alguma razão, ela escolha olhar para tudo que eu ofereça para ela e que eu entendo como terapêutico. Pode ser que ela olhe para aquilo, me agradeça e fale: foi um bom teatro isso que eu vivi hoje, muito obrigado, saia pela porta e nunca mais volte. Ou seja, a diferença entre teatro, clínica, terapia, diversão, vai sempre estar nos olhos do meu interlocutor, Bruno, muito mais do que naquilo que eu ofereço para ele. Então, cara, o que não é hipnose é o que o meu interlocutor bloquear. Arrepiou até os cabelos do sovaco agora, um negócio desse. A Brígida comentou aqui, então eu já fiz hipnose. Lógico, Brígida. Todo mundo já fez, Brígida. Todo mundo já fez. Massa. Aí agora a gente vai encerrar aquela velha pose aqui. Meu Deus do céu, a bateria tá em 5%. Vamos lá, fazer aquela velha posezinha. Fala uma pose aí, a pose que você mais gosta, pra gente dar aquela... Show de bola. Tirei o print. E eu vou encerrar aqui, senão eu não consigo salvar. E aí, meu querido, um grande abraço. Brunão. Prazerzaço estar aqui junto com você. Cara, tu sabe que tu é daqui, ó. Tu sabe que tu é daqui, ó. É nóis. Coraçãozinho lindo. Tamo junto. Valeu, grande. Até já. Valeu. Brunão. Até já.